Graça e paz, bom dia a todos vocês que nos acompanham todas as semanas no Boa Semana Central. É uma oportunidade de começarmos a nossa semana na Palavra de Deus, em oração e saber que Ele tem tudo sob controle e nós podemos contar com a Sua presença todos os dias. Esse mês de setembro nós tivemos na Igreja Metodista um encontro nacional de avivamento. Foi um encontro feito pela internet, com ministrações, pregações de pastores, pastoras muito abençoados que edificaram a vida da igreja com esse tema importante, né, que é avivamento e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Logo depois do louvor, no momento da palavra, eu vou disponibilizar para vocês a mensagem do Bispo João Carlos neste encontro. Tenho certeza que você vai aproveitar e vai ser muito abençoado, abençoada com esta palavra. Tenha uma excelente semana e que a graça de Deus esteja com a sua vida, com todos nós. Um grande abraço, nos vemos durante a semana nos encontros da igreja. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da frieza e vontade, da fé e devoção da igreja, do templo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mas se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Chama arder neste povo,
Que essa chama incendeie o teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Povo metodista no Brasil, povo do coração aquecido, que cântico abençoado. Eu gosto demais desse cântico em memória e agradeço esse grupo querido que veio nos ministrar nesse dia. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 1 a 4, texto bastante conhecido, e eu oro para que Deus nos inspire e nos abençoe nesse dia, através da meditação nesse texto. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Palavra do Senhor para nós, nesse encontro nacional de avivamento e missões. Meus irmãos e irmãs, minha saudação aos bispos, bispas, pastores, pastoras, missionários, missionárias, irmãos e irmãs que participam desse encontro. Um dia, alguém disse a Billy Graham, que com o tipo de cruzada evangelística que ele fazia, ele estava empurrando a igreja 100 anos para trás. Billy Graham, esse tipo de cruzada é atrasada. Você está empurrando a igreja 100 anos para trás. Mas olha a resposta do Billy Graham. Ele disse: que pena, eu gostaria de ajudar a igreja a voltar 2000 anos atrás, porque a igreja precisa de um derramar da presença de Deus hoje, do mesmo jeito que ela experimentou 2000 anos atrás em Jerusalém. A igreja precisa experimentar um derramamento do Espírito Santo, do mesmo jeito que ela experimentou 2000 anos atrás em Jerusalém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, então eu quero convidar você para olhar um pouco para trás. A música que nós ouvimos há pouco fala sobre isso. Vamos olhar um pouco para trás, olhar para a história que aconteceu no cenáculo em Jerusalém 2000 anos atrás. E eu espero que isso nos encoraje, a nos unirmos em oração, arrependimento e clamor, para que Deus mais uma vez derrame do seu Espírito sobre a igreja no século 21 e sobre a igreja metodista no Brasil. Sim, que nos unamos em oração, arrependimento e clamor, porque um encontro de avivamento, por si só, não gera avivamento. Avivamento é resultado de arrependimento, oração e clamor. É isso que gera avivamento. E o que os primeiros discípulos experimentaram, nós precisamos hoje. Então, nós precisamos clamar: faz de novo, Senhor.
Faz de novo, Senhor. E o que é que os primeiros discípulos tinham? O que é que eles tinham e que nós precisamos? Em primeiro lugar, os primeiros discípulos tinham recebido uma promessa. Os primeiros discípulos tinham uma promessa. Em Isaías, muitos anos, centenas de anos antes de Pentecostes, Deus havia prometido aos discípulos, em Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. João Batista, pouco antes, alguns anos antes do Pentecostes, em Mateus 3:11, disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e cujas sandálias não posso levar, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E olha o que Jesus prometeu aos discípulos em João 7:37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto diz que Jesus disse isso se referindo ao Espírito Santo, que até aquele momento não havia sido dado ainda, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Mas finalmente, Jesus disse aos discípulos em Lucas 24:46, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos e irmãs, Deus cumpre as suas promessas. Quando Ele diz que vai fazer algo, Ele faz. Segundo Pedro 3:9, o apóstolo diz que Deus não retarda as suas promessas. Os discípulos não estavam reunidos no cenáculo por acaso. Eles estavam lá porque Jesus havia prometido o derramamento do Espírito Santo. Eles tinham uma promessa, aguardavam essa promessa, obedientes às orientações de Jesus. Nós precisamos fazer isso hoje também, e que Deus nos ajude nesse sentido. Então, em primeiro lugar, os discípulos tinham uma promessa, eles haviam recebido uma promessa. Em segundo lugar, eles tinham disposição para orar e clamar juntos. Eles estavam dispostos a orar e clamar juntos. Em Atos 2:1, diz que eles estavam reunidos, unânimes, no mesmo lugar. Essa é a tradução mais válida, reunidos unânimes. A palavra grega para reunidos unânimes é a palavra homotúmane. Esse termo manifesta o fato de que suas mentes, as mentes dos discípulos, os pensamentos dos discípulos, os desejos dos discípulos estavam concentrados em um só objetivo. Cada pessoa tendo o mesmo alvo na vida. Não havia qualquer pessoa desinteressada ou morna lá no cenáculo. E o Espírito de Deus desceu para atender esta unidade de fé e clamor. Quando o povo de Deus se reúne em um mesmo Espírito, esse povo pode esperar a resposta à sua necessidade e ao seu clamor. Essa mesma palavra é usada em Atos, que é usada em Atos 1:4, ou seja, ela é usada também em Atos 1:14, no seguinte termo: todos eles perseveravam unânimes em oração e súplica. Esse termo é usado 12 vezes no Novo Testamento, e 11 dessas vezes é no livro de Atos. É aqui
no livro de Atos, no início da igreja, que nós encontramos um povo que estava unânime na expectativa do mover de Deus. Esse povo esqueceu as suas briguinhas a respeito de quem era maior no reino de Deus. Lembra da briga entre os discípulos, de quem era o maior? Eles esqueceram essa questão, eles esqueceram as suas diferenças e ficaram unânimes na expectativa do mover de Deus, na expectativa do que Deus iria fazer. Então, se nós queremos o agir de Deus, santificando, restaurando, curando, transformando, nós teremos que esquecer as nossas rugas, as nossas diferenças, as nossas mágoas e perdoar quem nos tem magoado, e é tempo de nos tornarmos unânimes no cenáculo. O cenáculo hoje para nós é esse encontro de avivamento, que nós estejamos clamando, orando, nos arrependendo, perdoando, unânimes. Deus gosta desse tipo de coisa. Quando isso está acontecendo no meio do povo dele, Deus age. Então eu disse que os discípulos tinham recebido uma promessa, eu disse que eles tinham disposição para orar e clamar juntos, e agora eu estou dizendo que eles tinham um compromisso pessoal, um compromisso pessoal. Quando Jesus foi levado aos céus, preste atenção nesse fato, quando Jesus foi levado ao céu, ele se encontrou com 500 discípulos, 500 pessoas. Foi naquele momento que ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Havia 500 pessoas quando Jesus falou essas palavras. Mas quando a promessa se cumpriu, havia apenas 120 pessoas. Quando Jesus fez a promessa, havia 500 pessoas. Quando ele cumpriu a promessa, havia apenas 120 pessoas lá no cenáculo. Aparentemente, 380 pessoas escolheram não fazer o compromisso pessoal necessário para testemunhar a ação poderosa de Deus. Vocês perceberam? É necessário compromisso pessoal para ser santificado e para testemunhar a ação poderosa de Deus. É pessoal. Não basta o compromisso do seu líder, não basta o compromisso do seu pastor, não basta o compromisso do seu pai, não basta o compromisso da sua mãe, não basta o compromisso da sua esposa, e nem o compromisso do seu esposo. Você e eu precisamos fazer a escolha e o compromisso de maneira pessoal. Sabe, meus irmãos e irmãs, talvez um dos textos mais tristes da Bíblia, um dos textos mais tristes, seja aquele no qual o apóstolo Paulo fala a respeito de uma pessoa. Ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Está lá em 2 Timóteo 4,10. Demas, amigo de Paulo, companheiro de ministério, que é mencionado pelo menos 2 vezes nas cartas de Paulo, como seu amigo pessoal. Ele abandonou o apóstolo Paulo. Talvez ele tenha decidido que o preço seria muito alto, que as lutas seriam muito grandes, que os sacrifícios talvez não valesse a pena para seguir a Cristo. E ele decidiu, possivelmente, que o mundo era mais atraente. Mas entendamos definitivamente, nenhum sacrifício é grande demais, nenhum preço é alto demais, quando o Espírito do Cristo ressurreto
está conosco. Cada um dos discípulos, se você se lembra, lá em Atos 2, no cenáculo, havia feito um compromisso pessoal. Talvez seja por isso que Lucas escreveu que quando o Espírito veio e apareceram línguas como que de fogo, sobre cada um pousou uma língua como que de fogo. Sobre cada um, foi pessoal também. Havia 120 pessoas, e sobre cada uma daquelas pessoas pousou uma língua como que de fogo. Ninguém teve que compartilhar a sua unção, a bênção. Sobre cada um pousou uma, porque eles haviam feito um sacrifício, um compromisso pessoal. Eu disse que eles tinham uma promessa, eu disse que eles tinham disposição para orar juntos, eu disse que eles tinham um compromisso pessoal. Finalmente, eu quero dizer, eles receberam o que havia sido prometido, receberam a provisão necessária para a missão. O texto diz, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Deus havia prometido que lhes enviaria outro confortador. Eles se reuniram unânimes, a provisão foi enviada. Deus não faz qualquer promessa que Ele não tenha a intenção de cumprir. Eu creio que nós precisamos outra experiência de Pentecostes. Eu creio que é tempo da igreja se reunir unanimemente, buscando a Deus. Eu creio que é tempo de nos reunirmos unânimes e declarar de que lado nós estamos. Você se lembra que Josué instruiu o povo para escolher de que lado eles queriam estar. Mas ele, juntamente com a sua casa, estavam determinados a servir ao Senhor incondicionalmente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja assim também com a nossa casa chamada Igreja Metodista no Brasil. Nós, todos nós, povo metodista, serviremos ao Senhor. Um povo avivado, servindo ao Senhor com alegria e testemunhando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Que seja assim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a orar. Enquanto ao fundo vai ser tocado um cântico, eu quero convidar você a orar comigo. E eu gostaria de convidar você, onde você estiver, na sua casa, seja sentado no sofá, assistindo ou participando desse encontro pela televisão, seja na sua escrivaninha, seja deitado na cama assistindo pelo celular, eu quero convidá-lo a se colocar em pé, para que nós possamos clamar ao Senhor nesse momento. Faz de novo, Senhor. Oremos. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de fidelidade, nós nos reunimos diante de Ti, ó Pai, mesmo distantes uns dos outros, estamos aqui unânimes, buscando em Ti aquilo que nós precisamos para viver uma vida santa, uma vida que faça diferença, uma vida que abençoa outras pessoas.
Pai, nós não fomos chamados para agradar pessoas, nós fomos chamados para abençoar as pessoas. O nosso chamado é o mesmo de Abraão. Tu disseste: Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, a tua igreja e a igreja metodista no Brasil é chamada para ser uma bênção, mas nós não podemos dar aquilo que nós não temos, nós não podemos oferecer aquilo que nós não adquirimos, ó Pai. Por isso, sabendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, nós clamamos: Senhor, derrama sobre nós, derrama sobre a tua igreja, da tua graça, do teu poder, do teu Espírito. Tu já fizeste no passado tantas vezes, ó Pai, e nós nos lembramos hoje, lá dos discípulos em Jerusalém, e nós oramos: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, e faz em nós, mas mais do que isso, faz através de nós. Usa-nos, ó Pai, como pessoa, como família e como igreja. Usa-nos para abençoar, usa-nos para ser instrumento de cura, usa-nos para ser instrumento de libertação, usa-nos para a tua missão. Derrama sobre nós a tua graça. Nós oramos agradecidos, porque sabemos que tu estás conosco e tu ouves as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus riscou a cédula que é